sejam muito bem-vindos no Quantic Desperte, o seu despertar começa aqui. E nesse vídeo tão esperado, tão desejado, que teve votações aqui na nossa comunidade, como também em grupos e tudo mais, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com os ETs e a minha origem. Você quer saber? Então já deixa o seu like, já desde agora, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo e comenta o que você achou. Gratidão e namastê! Então vamos lá, pessoal. A minha experiência com os extraterrestres começaram desde muito pequenininha. Eu lembro que a minha primeira experiência, eu devia ter uns 5, 6 anos, aí todo mundo fala, até parece que você lembra, mas eu lembro. Foi na casa da minha avó materna, da minha avó Cida. Eu tava dormindo na casa dela e acordei pra ir no banheiro. E falei pra ela que eu ia no banheiro. Nisso, quando eu olho pra sala, eu vi uma luz muito forte vinda do vitrô da sala. E fui lá olhar o que era, porque eu achei estranho. Quando eu cheguei na sala, tinha essa luz refletia no chão da sala, no tapete, 3 estrelas muito brilhantes. Eu olhava e via aquelas 3 estrelas e olhava pro vitrô e via aquela luz vindo, mas tipo não entendia. Pensava que era a lua, alguma coisa assim, mas via que era alguma coisa diferente. E corri para contar para minha avó. Minha avó era espírita umbandista. Aí eu falei, vó, eu fui lá na sala e vi uma luz assim, tinham 3 estrelas. Aí ela foi lá olhar, provavelmente não viu nada. Quando ela voltou, ela falou assim, filha, não esquenta a cabeça que é o teu anjo da guarda. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça até hoje, na verdade, né? Que entendi o que eram aquelas 3 estrelas que eu vi. Tudo bem. Quando, na minha infância, eu viajava muito pra Atibaia, interior de São Paulo, pro sítio da minha tia, Lena. Beijo. E às vezes a gente voltava à noite de lá. E várias vezes eu via OVNIs durante a minha viagem. Eu via. E não falava nada. Não fazia escândalo, não fazia nada. Porque eu sempre tive certeza absoluta, nunca foi algo de doido pra mim, nada disso. Eu sempre tive certeza absoluta de que existiam seres extraterrestres, que era normal aquilo. E eu sempre tive uma sensação, desde pequena também, de que eu queria voltar pra casa. Mas não é eu voltar pra casa assim, eu quero me suicidar, quero me matar. Não, é sentir falta de casa. E toda vez que eu sinto falta de casa, eu olho pra cima. E fui crescendo. Até falei que queria fazer ufologia, alguma coisa do cosmos pro meu pai, eu lembro. E ele falou, filha, vai fazer alguma coisa que te dá dinheiro, aquela história, né? Não deu muita atenção para aquilo. E quando eu tava ainda na faculdade, no final da faculdade, eu já tinha me formado, mas foi logo depois da faculdade, eu conheci o Aquantarium. Vou deixar até aqui para vocês o site deles, quem quiser conhecer. Eles estão em vários lugares de São Paulo, interior de São Paulo. O nome é aquantarium.com.br. Vou deixar aqui para vocês. E comecei a estudar. Lá é um espaço, não é religioso, ok? Apesar de estudarem a Bíblia, alguns cursos que tem trechos da Bíblia, eles estudam a ufologia e a espiritualidade. Lá eu me descobri, fiz vários cursos, e comecei a me reconectar com essa espiritualidade extraterrestre. Porque, gente, depois que eu entrei no Aquantarium e comecei a estudar mais sobre isso, eu vi que a espiritualidade, os mentores, muitos deles são de outras galáxias, de outros planetas. Isso é completamente normal na espiritualidade, nos centros espíritas, kardecistas, inclusive. Eles trabalham e são mentores de várias pessoas. Assim como várias pessoas, como nós, são de origem de outro planeta. Isso é comum, não é nada de absurdo.
ok? A espiritualidade extraterrestre que é ainda pouco falada. Quem muito fala disso é o professor Laércio Fonseca. Também vou deixar aqui para vocês o link do canal dele, que ele é um professor astrofísico, então assim, ele é fantástico e ele explica muito bem essa relação. Voltando aos meus relatos, eu comecei a estudar na Quantário e comecei a ter mais acesso a isso, comecei a abrir mais o meu campo. E o primeiro sonho que eu tive, eu estava num evento no Aquantário, que era um evento de ufologia. Inclusive foram palestrantes da revista UFOS lá palestrar, muito interessante. E eu lembro que um desses palestrantes, eu não vou me lembrar, não me recordo agora o nome dele, era um senhor careca, que inclusive é de São Vicente, de São Paulo também. Ele estava preparando as coisas dele ali para começar a palestra e eu fui conversar, como sempre, né? Fui lá conversar, tal, me apresentei, não sei o que. Ele falou que era de São Vicente ou de Santos. Ah, que legal, que legal. Ele começou a olhar pra mim, assim, meio esquisito, sabe? Aí ele virou pra mim e falou assim, olha bem pro meu olho. Aí eu olhei assim pro olho dele. Tá vendo alguma coisa? Eu não tô vendo nada. Aí ele pegou, só deu um toque aqui no meu terceiro olho. Tum! E falou assim pra mim, e agora? Quando eu olhei assim no olho dele, não existia mais a parte branca do olho dele. Ficou tudo preto assim, ó. E voltou ao normal. Aí eu... Você viu? Falei, vi. O que ele quis me dizer? Que ele é de origem extraterrestre. Tudo bem. Acabou a palestra, jantamos, muito legal. Fui dormir. Sabe quando você dorme tão rápido? Eu não sei se vocês que estão aí assistindo o vídeo fazem projeção astral. Se vocês fazem, comentem aí como que é. Porque eu faço inconsciente. Quando eu vou ver, eu já tô fora do corpo e consciente. Foi muito rápido. Eu deitei na cama por volta de umas 11 horas da noite, assim. E eu demoro um pouco pra dormir, eu não durmo logo de cara. E de repente, eu já estava num outro local. Consciente de que meu corpo estava no hotel, dormindo. Que era o evento do Aquantário e tudo mais. Só que eu não estava lá. Eu não via meu corpo. Eu era como se fosse só o olhinho. E aí eu fiquei um pouco assustada e uma pessoa do meu lado, que eu não via seu corpo, tá? Só ouvia, era um homem, dizia assim pra mim, fica tranquila, tá tudo bem. Nisso eu olho pro céu, o céu totalmente diferente do nosso, porque não é um céu da cor do nosso, ele é mais alaranjado, e eu via vários astros, assim, tipo, como se fosse Saturno, porque tinha uns anéis em volta, e umas luas, assim, super luas grandes, uns 3 astros imensos no céu. Aí eu pensei, não tô na Terra. Na hora eu falei, mas aonde eu tô? E aí ele falou mais algumas coisas que eu não me recordei, porque quando eu voltei eu recordei exatamente do que eu tô contando pra vocês. E eu tava atrás de um monte, meio que assustada, assim, como se fosse um morrinho. E ele falando assim pra mim, dando risada, tipo, fica tranquila, tá em casa, tá tudo bem, tá tudo bem. E vários pássaros, é o que eu lembro, vários pássaros saindo juntos, assim, de trás desse monte. E eu acordei. Quando eu acordei, já eram, tipo, 10 horas da manhã. Eu fui dormir às 11. E isso tudo parece que aconteceu em segundos. Pra gente ver como esse tempo linear que a gente conta não tem nada a ver com o tempo real. Não existe esse tempo, não é essa forma. E aí eu voltei lúcida daquilo, eu lembro que eu contava pra todo mundo. Aí nisso que eu acordei, eu tinha uma bola aqui no meio da minha testa, onde ele deu aquele toque, que é o meu terceiro olho, o meu chakra frontal, tinha uma bola aqui. Aí eu lembro que todo mundo, nossa, o que é isso na tua testa? Aí eu contava o sonho, né? E algumas pessoas videntes falavam, é um chip. Mas é um chip do bem, fica tranquila, de proteção e tudo mais. E aquilo foi sumindo durante o dia. Ok. Estava eu na casa dos meus pais em Santos. E a mesma coisa, deitei na cama pra dormir. Rapidamente eu já tava na minha interpretação consciente, tá? Era mar, só que escuro, era noite. E eu como se estivesse dentro de um barco
E os ETs, né, estavam em pé como se fosse num disquinho, assim, sabe? Eles estavam em pés naquilo. Eles tinham várias cores, não era todos da mesma cor. E eles faziam um barulhinho com a boca, assim. E falavam isso daí. E eu lembro que eu também fazia esse barulho, igual a eles. E a gente se comunicava, parecia até que eu tava entendendo alguma coisa, mas quando eu voltei, queriam me dizer, não vou saber falar. Esse foi o terceiro. E logo que eu acordei totalmente consciente também, tinha aqui no meu braço, e muitas pessoas que me conhecem, que se estiverem vendo esse vídeo, eu mostrei, as pessoas viram. Ficou por um tempo, ficou mais de uma semana isso aqui no meu braço. Levantado, também era um chip. Também era um chip do bem, porque eu levei lá pro Aquantar para as pessoas verem. E eles disseram pra mim que é de proteção, que tava tudo certo. O último relato, isso foi lá pro ano de 2008, esse último. Nunca mais. Aí aconteceu várias coisas na minha vida, eu fui trabalhar, mundo corporativo, né, aquela coisa, me afastei um pouco da minha espiritualidade e voltei, vamos dizer que tem aí, desde 2016 que eu voltei, participando de retiros, cursos e tudo mais. Minha experiência aconteceu há 2 semanas atrás. Vou deixar aqui também o link deles, Semente das Estrelas, um trabalho fantástico que eles fazem. Quem não conhece, eu recomendo. Eles fazem uma leitura de campo akáshico. Tem um vídeo aqui no canal dizendo, que eu vou deixar aqui para vocês também, tudo na descrição, e se puder aparecer e colocar aqui em cima também eu vou pôr para vocês. O que é a leitura akáshica e o que é esse campo akáshico, né? Eles fizeram essa leitura para mim porque eu precisava me reconectar, me retomar, saber se eu tava no caminho certo nesse trabalho que eu tô fazendo, com o canal, enfim, agora com o curso, Coração 5D, que eu quero muito que vocês estejam lá comigo, vai ser incrível. E fizeram a leitura do meu campo akáshico. Gente, foi assim, fantástico, porque eu não sei, eles não me contaram o dia que eles fizeram essa leitura, porque quem faz essa leitura é uma extraterrestre chamada Neva. Só que não tem um dia certo, ó, vamos fazer a abertura do seu Akasha dia tal. Não existe isso, é a hora que tem que ser. E conto pra vocês aqui em primeira mão que, não vou nem dizer que foi sonho, tá? Deitada na cama em estado, acredito que alfa, porque nesse estado que a gente tá de vigília, acordado, a gente não consegue se conectar nesse nível. Eles vieram até onde eu tava, até aqui a minha casa, mas não é, o ambiente fica totalmente diferente, é como se fosse meio projeção astral. Vocês devem saber mais ou menos explicar como que é quando você tá saindo do corpo, o que acontece. E me contaram o seguinte, tá? Isso tá no áudio que eu recebi da Neva e eu vi e ouvi. Que a minha origem é pleiadiana, que eu não vinha mais pra Terra, não precisava mais, não tava mais nesse círculo de samsara, de reencarnação. Já tinha passado por isso. Porém, eu me comprometi a vir para ajudar nessa ascensão do planeta, para ajudar nesse trabalho de despertar. Eu me comprometi a fazer este trabalho junto com os pleiadianos, com os meus mentores, a ajudar a humanidade nesse processo de expansão da consciência, a se libertar desse círculo de samsara, que é esse círculo reencarnatório de karmas e tudo mais, que não é mais necessário para os habitantes aqui do planeta Terra, que estão buscando essa ascensão para a 5ª dimensão. E que eles vão continuar com esse contato comigo, porque é a minha origem, esse trabalho que eu combinei e escolhi fazer junto com eles aqui no planeta Terra. Foi emocionante, assim, foi uma coisa fantástica.
E confesso para vocês que aos poucos eu tô recebendo várias intuições de várias coisas, que existe um motivo de eu estar aqui na França, porque eu tava muito angustiada sem entender o que eu tava fazendo aqui, não tava aceitando muito bem esse período que eu tô aqui, me sentindo muito estranha aqui. E o objetivo de eu ter sido trazida pra cá foi exatamente para ter um isolamento de tudo, todo aquele mundo correria que eu vivia, corporativo e tudo mais, para eu poder me conectar e fazer esse trabalho que eu tô fazendo, dos vídeos, dos cursos e tudo mais. Se eu tivesse lá no Brasil ainda, eu ia estar trabalhando, eu ia estar focada em outras coisas e não ia cumprir essa missão junto com eles, que eu me comprometi, que é o meu objetivo aqui na Terra. Então, muito bonito isso, e me tranquilizando, dizendo que existem alguns trabalhos a serem feitos aqui. Aí ontem, hoje é dia 21, faz exatamente 3 meses que eu tô aqui, que eu cheguei na França, 21/1/2020. Ontem eu recebi a intuição deles de que eu precisava abrir um grupo no WhatsApp de pessoas que estão aqui na Europa. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu acredito que seja algum evento, alguma coisa. Pois não é à toa que as pessoas, que os brasileiros estão aqui por aqui na Europa. O objetivo disso, de vir aqui para esse velho continente, é trazer a luz para cá. Porque aqui existem vários templos etéricos, muito misticismo, muita energia aqui que precisa ser transmutada, que precisa de luz, que precisa ascensionar. E também descobri que eu fui, algumas vidas que eu já tinha passado aqui pela Terra, eu fui daqui dessa área, como a maioria das pessoas, porque tudo começou por aqui, aqui é um velho continente. E trabalhava já com isso, manipulando o vril, que é uma energia que pode ser manipulada tanto bem quanto para o mal, mas eu manipulava para o bem. Manipuladoras do vril, como se fosse feiticeiras, né, que manipulavam esse tipo de energia também, na época que eu vivia por aqui. E foi muito bonito esse trabalho, porque eu vivenciei ele antes de receber o áudio. Então foi uma certeza absoluta de que o trabalho do Semente das Estrelas é real, não é um trabalho fake. A Neva, o Gabriel Raio Lunar, que é o nome dele, Gabriel, não é o nome dele de terráqueo, vamos dizer assim, é uma figura assim incrível, vale a pena vocês conhecerem. Então eu gostaria de dizer para vocês que esse canal Quantic Desperte tem a proteção dos nossos mentores pleiadianos, então eu devo trazer para vocês conteúdos falando um pouquinho sobre eles, sobre os pleiadianos e o trabalho que eles têm aqui na Terra. Eu estou estudando muito sobre isso e estou sendo guiada por eles para cumprir essa missão junto com vocês. Aproveito para dizer que é de todo o nosso coração esse trabalho, para fazer com que vocês acessem a frequência exata que vocês precisam para descobrir o seu verdadeiro mestre interior, porque o poder está dentro de você. Foi retirado muita coisa da humanidade durante muito tempo, foi desativado, e agora, com essa abertura da nova era, da Era de Ouro, vamos poder retomar esses poderes de volta para conseguir concretizar qualquer tipo de sonho, de vida, de felicidade que quisermos. Essa é a mensagem. Espero que tenham gostado dessas minhas experiências. Eu sempre quero contar tudo o que eu tô vivendo em relação à espiritualidade, a contatos com vocês. Esqueci de um que aconteceu aqui, tá? Aqui na minha casa, eu voltando do mercado, e eu esqueci de falar isso pra vocês e fui relembrada. Angustiada, o que eu tô fazendo aqui, porque esse país aqui não tem nada a ver, porque eu tô longe de todo mundo, não sei o que, Me dá um sinal de que eu não tô sozinha, de que eu tô no caminho certo, rezando assim, sabe? Quando eu olho pro céu, porque eu sempre tô olhando pro céu, gente, isso daí é
aquariana, vocês sabem como é que é. Quando eu olho, uma luz, como se fosse um refletor de uma nave mesmo, acendeu, ficou por 3 segundos acesa e eu assim, ó, e apagou. Ah, quem vai dizer? É avião, Paula, não sei o que. Gente, eu sei, porque eu tava pedindo um sinal, então assim, é óbvio que era. Existe aqui uma força realmente tomando conta de mim, tomando conta de você que tá assistindo esse vídeo, porque se você tá aqui, você tá também sob a proteção deles. Então, gratidão, amor, luz, alegria, saúde é o que nós da Quantic Expert desejamos a você. Espero que vocês consigam estar conosco no nosso curso Coração 5D. Quem tiver interesse de saber mais sobre o curso, eu vou deixar aqui também. Está disponível a venda do primeiro lote egregoradecura.com.br/cursos 2020. Tem cursos incríveis e o Coração 5D será em abril. Vai ser muito legal. Vai ter material para vocês disponível em PDF também e as aulas serão ao vivo e ficarão gravadas também. Além do nosso suporte no grupo do Telegram, exclusivo para os alunos. Então, se você tem esse interesse de conhecer mais sobre as frequências, sobre os pleiadianos, sobre expansão da consciência, códigos quânticos, técnicas de neurolinguística, vai ser incrível. Feito especialmente para você com todo o nosso amor. Obrigada por estarem aqui, por assistirem esse vídeo até o final e deixa no comentário o que você achou. Um beijo de luz para vocês e namastê!